polêmico ex-boxeador Mike Tyson revelou em seu podcast, há 3 anos, que utilizava uma prótese peniana para burlar os exames antidoping. Colocava a urina de outra pessoa lá, normalmente da esposa ou da filha, preenchia o potinho com xixi limpo, e nunca foi suspenso por doping. Lamar Odom, astro da NBA, contou em livro que foi além, comprou um pênis falso, de borracha, que tirou para fora da cueca, junto com a urina fornecida pelo treinador, quando passou por teste antidoping antes dos Jogos de Atenas 2004. Esses 2 casos ajudam a explicar por que o procedimento para colheita de urina para exames antidoping exige que o atleta faça xixi no potinho de frente para um oficial antidoping. Ao urinar escondido, sem permitir que o fiscal visualizasse a urina saindo do seu pênis, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping. Acusado, ele pode ser suspenso por até 4 anos. Entenda o caso. Todo o processo de combate ao doping é minucioso, e cheio de burocracias e procedimentos que visam resguardar o atleta e, ao mesmo tempo, garantir que não haja burla. Esse procedimento está em um manual, o Padrão Internacional de Testes e Investigação, PIT, que deve ser seguido sempre. Quem consome uma substância proibida ou passa por um tratamento proibido com o objetivo de ter ganho de performance, via de regra, também é orientado sobre o que fazer para não ser pego. No caminho contrário, os órgãos de combate ao doping têm área de inteligência, para conseguir identificar o maior número de casos de doping possível realizando o menor número de exames. Como muitas substâncias aparecem mais frequentemente de manhã, os testes surpresa são quase sempre feitos nas primeiras horas do dia. Logo ao amanhecer, é muito mais provável de o exame identificar, por exemplo, se um atleta fez uso de hormônio do crescimento, conhecido pela sigla GH, doping comum entre halterofilistas, fisiculturistas e lutadores de MMA. Como a meia-vida do GH é curta e os testes não podem acontecer à noite, quem utiliza essa forma de doping o faz, normalmente, antes de dormir. Os 2 testes positivos do halterofilista olímpico Fernando Saraiva para GH, em 2021, foram colhidos por volta das 6 horas. Quanto mais tarde, ao longo do dia, é feito o teste, mais ele se distancia da janela mais comum de consumo, de noite, e menos provável é que o teste dê positivo. Por isso é vista com desconfiança a postura de Gabigol, que se recusou a fazer o teste quando os fiscais chegaram ao CT do Flamengo, antes do treino da manhã do dia 8 de abril, e o adiou ao máximo. Treinou, almoçou e cogitou ir dormir antes de aceitar passar pelo exame. Isso fere um princípio básico do teste surpresa, o atleta não ter conhecimento de que vai passar por um exame. Se os oficiais chegaram ao CT antes das 9 horas, e Gabigol só aceitou ser testado depois do almoço, ele não foi pego de surpresa, e pode ter tido tempo de se preparar para o exame. Os demais jogadores escolhidos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, no mesmo teste fizeram sem problemas. Não pode ser na hora que ele quer. O teste surpresa valia também para o chamado passaporte biológico, um histórico de exames que demonstra variações em determinados parâmetros, sem necessariamente apresentar teste positivo para uma substância proibida. Por isso, o exame precisava ser realizado no mínimo 2 horas após a atividade física, para que as concentrações de determinadas substâncias, especialmente exógenas, pudessem ser corretamente identificadas. Mas Gabigol decidiu por conta própria quando faria o teste, após o treino. De acordo com os oficiais que fizeram o controle em Gabigol, na primeira tentativa do exame, o atacante tomou por conta própria o vaso coletor, ignorando as instruções do oficial. Depois, foi ao banheiro, abriu a embalagem e virou de costas para o oficial.